Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Muito tempo que eu não apareço aqui ao vivo, mas resolvi fazer uma live hoje, irmãos. Então, a palavra de Deus, direto do trono de Deus para o nosso coração. Quem crê que vai receber vitória, diga amém aí nos comentários. Quero que vocês também curtam aí os meus reels, esses vídeos meus que estão aí nos reels. Curta aí, irmão, viu? Porque Deus é bom, né? Então, o Senhor, Ele tem propósito nas nossas vidas. O Senhor, Ele nos libertou do pecado. Ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Mas o Senhor, Ele quer nos abençoar em todas as áreas da nossa vida. Sabe? E você precisa entender que o propósito de Deus é te abençoar. Você precisa entender que Deus lhe tirou daquela vida miserável do pecado que você vivia, que nós vivíamos, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para um dia morar no céu, mas nós ainda não estamos no céu. Nós estamos na terra. E nós precisamos das coisas aqui para nos mantermos. E Deus nos tirou para nos abençoar. Sabe? Deus quer nos fazer mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Então Deus não nos chamou só para... Existem pessoas que espiritualizam tudo. Existem pessoas que vivem na terra como se vivesse no céu. Como se ela já morasse no céu. E aí existem pessoas que dizem o seguinte, que não tem que estar pedindo nada material, não tem que estar pedindo bênção nenhuma a Deus. Não, tem sim, irmãos. Nós temos que viver... A nossa morada é no céu. Nós temos que viver a nossa vida como se Jesus voltasse amanhã, mas planejar a nossa vida em todas as áreas dela, financeiramente e tudo, como se Jesus fosse voltar daqui a 100 anos. Nós não podemos esquecer que nós vivemos na terra. Nós não podemos esquecer que nós precisamos de dinheiro, que nós precisamos de comer, que nós precisamos de morar, que nós precisamos de viver bem. E Deus não te chamou para viver no reino dele, para você viver miseravelmente falando, não. Deus lhe chamou para lhe abençoar em todas as áreas. Por isso, entenda uma coisa nesta noite. O teu Deus é o dono do ouro e da prata. O teu Deus é aquele que te chamou para lhe dar vitória em todas as áreas da sua vida. O teu Deus é aquele que restaura casamento. O teu Deus é aquele que cura enfermidade. O nosso Deus é aquele que liberta filhos. O nosso Deus é aquele que chama a existir o que não existe em nossas vidas. Financeiramente falando, sentimentalmente falando, sabe, minha irmã, com saúde, tudo. O nosso Deus, Ele nos chamou para nos dar bênção, para nos dar vitória. E eu vejo, às vezes, certas pessoas achar que Deus não tem interesse em nos abençoar financeiramente. Se lá em Eclesiastes a Bíblia diz que aqui na terra o dinheiro responde por tudo, minha irmã, você acha que Deus quer que você vive miseravelmente falando, sem dinheiro para nada, nem para tomar um sorvete? Você acha que Deus lhe trouxe para o reino dele, para que você vivesse miseravelmente falando? Se Deus te chamasse para você viver na miséria, não precisava você, era melhor você viver na miséria na vida que você estava. Então, Deus te chamou para te abençoar em todas as áreas da sua vida, crê nisso. Eu quero dizer uma coisa para você, eu vou profetizar sobre sua vida. Você que está desempregado, eu vou profetizar um emprego sobre sua vida. Você que está com sua empresa no vermelho, eu vou profetizar vitória sobre sua vida e ela irá entrar no azul. Você que está enfermo, eu vou profetizar cura sobre sua vida. Você que está passando por algum problema na sua área sentimental, eu vou profetizar a vitória desta área da sua vida em nome de Jesus Cristo. Você que está com problema no seu casamento, eu vou profetizar a vitória no seu casamento hoje, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo. Eu vou determinar em nome de Jesus que as portas irão se abrir para você, que Deus já irá chamar a existir o que não está existindo na sua vida, porque você não serve a um Deus qualquer, você serve a um Deus todo-poderoso que te chamou para dar vitória. E a palavra dele em Isaías 61:7 diz o seguinte: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa parte. Por isso,
na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. É essa a palavra de Deus para nós essa noite. Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Sabe, possuirão a terra. Deus quer dizer que você vai ter em dobro, que você possuirá. Ele está dizendo para você que o que você está passando, que a aflição que você está passando, que muitas das vezes você hoje está sendo envergonhada, muitas das vezes você hoje está preocupado, muitas das vezes você não está dormindo, muitas das vezes você está dependendo de pessoas que estão te dizendo não, ou muitas das vezes estão te servindo, mas estão te servindo e estão jogando na sua cara aqueles que estão fazendo por você. Então o Senhor está dizendo que em lugar da tua vergonha você terá dupla honra. Você está entendendo o que Deus está falando, meu irmão? Em lugar da nossa vergonha, nós teremos dupla honra. E em lugar da afronta, daqueles que você será exaltado. E em lugar da afronta, por isso, na sua terra possuirão um dobro e terão perpétua alegria. Então Deus não nos chamou para vivermos derrotados. Deus não nos chamou para vivermos como nós vivíamos lá no mundo. Entenda uma coisa, Deus não nos chamou só para te levar para o céu. Ele te chamou para que você comesse o melhor dessa terra. Ele te chamou para que você vivesse bem nessa terra. Ele te chamou para que você vivesse como Abraão viveu. Quando ele disse para aquele Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela, porque quero eu te abençoar. Porque quero eu te abençoar, Abraão. Deus está falando com você nesta noite. Eu quero te abençoar. Mas o que Abraão fez? Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão obedeceu a Deus e saiu do meio da parentela dele. O que Deus quer que nós sejamos, irmãos, é obediente à palavra dele. É obediente à palavra dele, para que ele possa nos abençoar. Porque ele diz o seguinte: eu sou galardoador daqueles que me buscam e me amam. Eu sou abençoador daqueles que me buscam e me amam. Sabe, ser perfeito e anda na minha presença, porque quero eu te abençoar. Isso são promessas de vitória, isso são promessas de bênção, isso são promessas que o Senhor nos dá. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele está prometendo, ele vai fazer na sua vida. Sabe, o tempo de cantar vai chegar na sua vida. Porque a Bíblia diz que há tempo para tudo aqui debaixo dessa terra. Há tempo de chorar, há tempo de cantar, há tempo de se alegrar, e há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Há tempo de tudo aqui na terra, por isso não se entristeça, por isso não se dê por vencido, por isso não pense que Deus não está contemplando o que você tem passado, não pense que Deus não está contemplando a sua situação, Ele está contemplando a sua situação e irá entrar com providência na sua vida e lhe dará uma grande vitória, porque Ele é o teu Deus. Ele te chamou para lhe dar vitória, você só tem que crer, porque a Bíblia diz que tudo, irmãos, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Sabe? E quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós procuramos ser fiel a este Deus, quando nós procuramos fazer a vontade deste Deus, eu vou estar orando por você, a Eliette Aparecida. Quando nós procuramos fazer a vontade deste Deus, Ele vem em nossa vida e muda a nossa história. Eu lembro de que, antes de eu conhecer Jesus, eu tinha tantos sonhos, vontade de ter tanta coisa. Eu lembro que tinha uma caminhonete chamada Frontier. E passava na rua aquela Frontier, eu ficava olhando para aquela Frontier. Eu novo, dizia, rapaz, um dia eu vou ter uma caminhonete dessa. E eu tentei, sabe, diversas maneiras, sabe? Aí, quando eu aceitei Jesus Cristo, meu irmão, eu lembro que quando eu aceitei Jesus Cristo, o Senhor me deu uma Hilux um dia, nova. Entrei na casa e comprei, sabe, 0 bala Hilux. Quando eu comprei aquele carro, veio aquele pensamento de quando eu era novo, que eu dizia, um dia eu vou ter uma Frontier. E Deus falou, você tá vendo aí, meu servo, que eu tô te dando uma Hilux, melhor do que aquela Frontier que você um dia imaginou que você iria comprar. Sabe por quê, meu Deus? Sabe por quê, meus irmãos? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus que realiza sonhos. E Deus está mandando dizer para pessoas aí que Ele irá realizar o seu sonho.
Ele irá realizar o seu sonho. O seu projeto está nas mãos do Senhor. E o seu projeto está na mão do Senhor. E Ele irá realizar o seu sonho. Você só tem que ter paciência, esperar e orar e clamar. E ficar na posição de vaso. Porque Deus tem contemplado a sua petição. Porque Deus tem contemplado aquilo que você tem colocado diante dele. E Ele irá realizar, porque Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus que realiza, Ele é Deus que opera. Você está entendendo? Então, quando às vezes eu vejo certas pessoas, certos cristãos mesmo, dizer que é errado a gente orar para que Deus possa nos abençoar financeiramente falando, dizendo que é raro, diz que muitos aí pregam teologia de prosperidade. Não existe teologia de prosperidade. Eu quero dizer para você nessa noite. Se você não entende, eu vou lhe explicar uma coisa. Não existe teologia da prosperidade. Existe a prosperidade dada pelo Senhor. Teologia de prosperidade foi inventada pelo homem. Aqueles que não crêem, e muitas das vezes aqueles que não são prósperos, querem impedir a bênção de chegar a ter sua vida, até na minha vida, inventando história. Não existe teologia de prosperidade. Existe prosperidade. Porque lá em Malaquias 3,10 o Senhor diz: trazei dízimo e oferta à casa do tesouro e fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar bênção sem medida. O Senhor manda você fazer prova dele. Ele quer te abençoar. Ele vai lhe dar vitória porque Ele é galardoador daqueles que o buscam, que o amam. É porque muitas das vezes a pessoa, ela não tem compromisso com Deus. Muitas das vezes a pessoa não anda na presença de Deus. Muitas das vezes a pessoa vive de todo jeito. Muitas das vezes a pessoa só quer aquilo que Deus pode dar a ela, mas não quer o grande abençoador que é Jesus Cristo de Nazaré. Primeiro você tem que colocar o reino de Deus na sua vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas os serão acrescentadas. O que é as demais coisas? É aquilo que você quer, irmão, aquilo que você deseja, é aquilo que você precisa, que está dentro da vontade do Senhor. Porque muitas das vezes também a gente pede alguma coisa a Deus e Deus vê que aquela coisa vai nos prejudicar, Ele não dá. Ele dá outra até melhor. Sabe? E a gente às vezes não entende, mas é porque Deus sabe de todas as coisas. Você está entendendo? Mas se Deus diz que Ele quer, Ele é galardoador da sua vida, Ele é galardoador da sua vida. Tome posse nesta noite desta vitória. Tome posse nesta noite desta palavra, que no lugar da tua vergonha, o Senhor te dará dupla honra. Ô irmão, quanta vergonha eu já passei na minha vida, quando eu andava naquele mundo de pecado. Quanta vergonha muitas das pessoas já passou quando vivia no mundo do pecado. E o Senhor nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para nos abençoar e nos fazer mais do que vencedores, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo. Por que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus? Porque além de Ele nos abençoar aqui na terra, em todas as áreas da nossa vida, um dia nós vamos morar no céu. Um dia nós vamos morar no céu. É por isso que nós somos mais do que vencedores, porque nós venceremos a morte através de Cristo Jesus. Mas enquanto a gente estiver nesta terra, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai nos fazer comer o melhor dela, o Senhor vai abastecer o nosso celeiro, o Senhor vai poder dar aquele carro que a gente precisar, o Senhor vai nos abençoar enquanto a gente estiver nessa terra, porque nós não estamos no céu ainda. Estamos na terra e precisamos de viver bem nesta terra. Oh, aleluias! Glória a Deus! Porque será que Deus tem interesse em que nós vivamos mal, irmãos? Será que Deus tem interesse que nós sejamos mendigos? Ei, quando eu vejo alguém ficar pregando contra a prosperidade, eu saio até de perto. Eu não suporto ficar perto de crente que é contra a prosperidade. Esses dias tinha uma irmã que veio falar para mim, que esse negócio de crente ficar pedindo bênção, de crente ficar pedindo Deus para dar isso, de dinheiro, para lá. Eu falei, então, irmão, você tem que se ajoelhar no seu quarto e pedir Deus para lhe dar miséria. Se a senhora não gosta de bênção, se a senhora não gosta de ser próspera, se a senhora não gosta de viver bem, peça a Ele para lhe dar miséria. Entendeu? Porque Deus nos chamou para sermos vencedores, para andarmos na presença dele, mas para nos abençoar. Você acha que Deus quer
que nós vivamos como mendigos? Ô, irmão, não tem nada pior na vida do que você olhar para uma coisa e não poder comprar ela. Eu falo coisas que estão dentro do nosso limite. Eu não falo coisas que estão, sabe, além do nosso limite, lá longe, que Deus pode até nos dar um dia, mas eu falo coisas que estão dentro do nosso limite de compra. E você não poder comprar, porque você está sem dinheiro. Aí você vai pedir o que a Deus? Deus, me tira desse cativeiro financeiro, porque eu não aceito isso na minha vida. Eu sou teu servo, Senhor. O Senhor marcou como o homem mais rico da terra, foi Salomão. O Senhor não marcou nenhum como o homem mais rico da terra. A Bíblia diz que nunca houve e nunca haverá um homem tão rico na terra como Salomão, rico e sábio. Então o homem mais rico e mais sábio do mundo foi um crente. E por que que hoje eu tenho que pedir a Deus miséria? Então Deus tinha que ter dado miséria a Salomão, a Davi, a Abraão, a Jacó. Vê se Deus deu miséria a ele, Deus deu bênção. E Deus é o mesmo Deus é o mesmo Deus nosso. E esse Deus quer nos abençoar, quer nos dar vitória. Então nós não podemos aceitar o cativeiro financeiro na nossa vida. Nós não podemos aceitar a miséria na nossa vida. Nós não podemos aceitar o desemprego na nossa vida. Nós não podemos aceitar a nossa empresa estar ali, ó, pelo aquele perrengue no vermelho. Não, nós temos que orar às madrugadas, jejuar, clamar. E Deus entra com providência e chama a existir o que não existe e nos tira da situação, irmão. Eu sou prova disso. Eu já passei por situação na minha vida de eu orar à madrugada direto e dizer: Senhor, não aceita esta vida que eu estou levando. Eu preciso que o Senhor mude a circunstância da minha vida. E Deus veio e mudou, irmão. E quantas das vezes Deus muda a nossa vida de maneira sobrenatural que ninguém nem entende. Que ninguém nem entende. Então creia que no lugar da sua vergonha chegará a dupla honra para a sua vida. Creia nesta palavra. Não sei qual é a tua vergonha. Eu não sei o que você tem passado. Mas eu sei que existe um Deus que vai te dar dupla honra. Eu sei que existe um Deus que vai mudar a sua circunstância. Eu sei que existe um Deus que vai te dar vitória. Eu sei que existe um Deus que vai fazer um ribuliço. Está entendendo, Hilton? A paz do Senhor vai fazer um ribuliço na sua vida. Eu sei que existe um Deus que vai chamar a existir na sua vida, como ele chamou a existir lá no deserto, um pãozinho quente que descia do céu, e de noite um aquecedor para aquele povo, para ele não morrer congelado. Eu creio neste Deus. Eu creio nesse Deus de providência. Eu creio nesse Deus que pegou 2 peixinhos e 5 pães e transformou e alimentou mais de 5.000 pessoas. Deus não deixou aquele povo morrer de fome, porque Deus é o Deus que multiplica. Deus é o Deus que chama a existir o que não existe. Oh, aleluias. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso, que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que nós não servimos a qualquer um. E quando a gente pega essa visão, e quando a gente começa a lutar pelos nossos objetivos, com as armas espirituais, porque você, irmão, entenda uma coisa, você tem um adversário lutando contra a sua vida, que é o diabo. Por quê? Porque você serve a Deus, e ele é o maior inimigo de Deus. Apesar de ele ser um derrotado, ele não pode tocar em Deus. Então ele tenta tocar naqueles que servem a Deus. Então ele faz de tudo para que você não obtenha sucesso, para que você não tenha vitória. Porque ele, fazendo com que você não consiga ter vitória, sucesso, ele vai atingir o coração de Deus, porque Deus vai se entristecer por estar vendo você viver mal. Deus não quer que você viva mal. Deus quer que você viva bem. Então o diabo luta para que você viva mal, para que ele possa atingir Deus. Mas aí entra o segredo. Nós precisamos viver bem na terra. E para que nós possamos viver bem na terra, nós temos que lutar. Lutar com as armas espirituais e correr atrás trabalhando. E o que é as armas espirituais, missionário? Jejum, oração, leitura da palavra e a casa do Senhor nós temos que estar. Olha, meu irmão, se você é um crente que jejuma, se você é um crente que ora, se você é um crente que lê a Bíblia,
E se você é um crente que está sempre presente na casa do Senhor, não tem demônio que te segura. Não tem situação difícil que você não passa por cima. Não tem Satanás que você não pisa na cabeça dele. Porque você está lutando com as armas espirituais e o Senhor irá lhe dar o que você precisa aqui na terra. Lembra de Daniel? Lembra de Daniel? Daniel precisava de uma vitória para o povo dele. E como foi que Daniel começou a lutar? Daniel pegou a espada e foi para lá defender o povo da carnalidade? Não. Daniel abriu um jejum de 21 dias. E começou a orar e jejuar. E a Bíblia diz que desde o primeiro dia de oração e jejum, Deus já tinha ouvido a oração de Daniel e já tinha mandado a bênção. Mas o diabo interpelou no meio do caminho a bênção de Daniel para que Daniel não fosse abençoado. Porque ele sabia que só para atingir Deus, só se Daniel não fosse abençoado. E Deus mandou outro anjo e fez com que a vitória passasse, a bênção passasse e chegasse até Daniel. No 21º dia a bênção chegou até Daniel. Mas foi mandada desde o primeiro dia. Mas Daniel lutou com quê, irmão? Com as armas espirituais. Mas Daniel lutou com as armas espirituais pelo quê, irmão? Pela bênção na terra. Você está entendendo como é o reino de Deus? Você luta com suas armas espirituais pela sua bênção na terra, irmão. Deus quer te abençoar nesta terra. Deus quer te dar vitória nesta terra. Ei, Deus quer te abençoar, irmão. Coloque o reino de Deus em primeiro lugar e vá à luta. Agora não adianta você pedir um emprego, jejuar, orar e não levar o currículo no lugar. Não adianta você querer prosperar na sua empresa onde você trabalha e ser um mau funcionário, ser um preguiçoso. Sabe? Não adianta você querer que a sua empresa prospere, você que é empresário, e ser uma pessoa miserável com seus funcionários, muitas das vezes ruim com seus clientes, ser desonesto daquilo que você faz, não adianta. Quando você anda correndo atrás dos seus sonhos e lutando espiritualmente, falando por eles, Deus lhe abençoe e dá vitória. Porque Deus é fiel. A Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado e na sua descendência mendigar um pão. Oh, aleluias! Por isso não creia nessas histórias de que Deus não abençoa. Não creia nesses que ficam pregando contra a prosperidade. Porque no fundo eles pregam contra a prosperidade, mas eles estão lá dentro das suas mansões, com seus carros zero, bem financeiramente falando. Creia que o Senhor quer te abençoar. Corra atrás da sua bênção, Fábio Jorge. Corra atrás da tua vitória. Sabe? Coloque diante de Deus e vá à luta. E você vai ver as portas se abrir para você. Tá entendendo, irmã Marta? O segredo da vitória é obedecer a Deus. E quando eu falo obedecer a Deus, não é só em relação ao pecado. Não. Em relação a obedecer o reino dele. A buscar ele. A orar mais, a jejuar, a ler Bíblia, sabe? A procurar sair das amizades que não prestam, a procurar evitar andar com gente que não serve a Deus, procurar ficar lá dentro do Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que ao seu tempo certo dará frutos. Você está entendendo o que Deus está falando conosco nesta noite? Oh, aleluia! O tempo certo irá chegar, irmão! Fique na posição, porque Deus está trabalhando a seu favor até quando você dorme. Entenda uma coisa, aquele que te guarda não dorme. Ele trabalha por você dia e noite. Enquanto nós estamos dormindo, ele está trabalhando ao nosso favor. Você está entendendo? Então que você possa pegar esta palavra, aplicar no seu coração e tomar posse da sua vitória. E Deus está me dizendo o seguinte. Está aqui, ó, nessa live. Deus irá dar um carro a uma pessoa aí. Deus está falando no meu coração. Você está orando por um carro. Deus está me falando que tem uma pessoa que está orando por um carro. E Deus está mandando te dizer que este carro já está
a caminho. Ele já está preparando esta bênção para você. Esta vitória você pode já ter como certa, porque o Senhor está colocando na sua mão esse carro. Deus está falando para mim que tem uma pessoa orando por um carro, e você irá receber esse carro, porque Deus está providenciando esse carro. Deus já bateu a sentença, você irá receber a sua vitória. Continua nessa posição, porque a sua vitória é sua. Deus está falando para mim aqui. Você vai receber seu carro, porque Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. E não adianta as pessoas dizerem ao contrário. Sabe, não adianta você dizer ao contrário. Deus é fiel e Ele é galardoador daqueles que o buscam e o amam. Amém? E que você possa compartilhar, irmão, essa mensagem, para que outras pessoas possam ouvir. E que você possa ir lá nos meus vídeos que eu faço no Reels aí do Facebook. Compartilhe lá também, curte meus Reels. Compartilha eles, para que outras pessoas vejam, tá entendendo? Tem um João, @JoãoFLM50 lá no Instagram, coloca uns videozinhos também lá no TikTok, Fontes 4040 TikTok. Se vocês puderem me seguir, me sigam, tanto no TikTok como no Instagram, no Facebook, para que a palavra de Deus possa ser expandida, né, irmão? Possa ser expandida, porque quando você me segue, compartilha, ela vai, sabe? Vai levando, outras pessoas vão vendo, vão ouvindo, e vai sendo liberta, vai recebendo vitória, você está entendendo? Então, meu irmão, pois então pode se preparar, irmão, porque é do pouco que Deus transforma no muito. Deus não quer saber. Preste atenção, irmão Fábio. Lá no deserto só tinha 5 pães e dois peixes. Era 2 peixes, 5 pães e 2 peixes. E Deus transformou em comida para mais de 5.000 pessoas, fora a criança que tinha ali. Deus vai transformar o seu pouco no que você precisa. Porque quando a gente é fiel a Ele, o pouco nosso se transforma em muito. E se você teve essa visão, é você que Deus vai lhe abençoar e vai lhe dar essa vitória em nome de Jesus Cristo. Creia, irmão. Creia e lute. Economia junto, guarda, porque já está a caminho a sua vitória. Entendeu? O nosso Deus é fiel e justo para nos abençoar, independente daquilo que ganhamos. Sabe? O importante é o reino de Deus estar em primeiro lugar. E o resto Ele faz. Que Deus os abençoe e vos guarde, que Deus os dê vitória, que Deus possa abençoar a sua família, abençoar a sua vida financeira, a sua vida espiritual, que o Senhor possa quebrar todo o laço do inferno, todo o laço Satanás contra a vida suas e contra a vida de seus familiares, que o Senhor possa abençoar o casamento de cada um de vocês, aqueles que são casados, que aqueles que não sabem, o Deus possa abençoar numa varoa, no varão, que Deus possa lhe abençoar também na sua vida, na sua saúde, que Deus possa visitar você, tocar, se alguma enfermidade seja curada agora em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo a vitória da cura sobre sua vida agora em nome de Jesus Cristo e determino assim chuvas de bênção sobre a vida de vocês, pelo poder que há no nome, no sangue de Jesus Cristo, e que todo o laço do inferno, todo o laço de Satanás contra a vida de vocês caia por terra agora em nome de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que nenhum projeto dele, nenhum plano do Senhor pode ser frustrado, e nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Toma posse dessa sua vitória e fique em silêncio, porque o que Deus vai te dar é seu. Amém? Glória a Deus, Jesus os abençoe, os guarde e até a próxima, se Deus sim me permitir. Estarei aqui de volta a qualquer hora, eu conto a mensagem, sempre nesse horário, 9 horas da noite. Amém? Deus abençoe e vos guarda, viu? Estarei orando sim, meu irmão, orando pela sua vida espiritual, orando por todo mundo que está aí. E aí, meu irmão, toma posse e compartilha esse vídeo, compartilha essa live, viu? Deus os abençoe, vos guarde e vos dê vitória. Amém? Fica na paz.